Comunidade Rema, ser palavra forte de Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia. Pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não se mancha, nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graça à fé, pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiquem por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé seja provada como sendo verdadeira, mais preciosa que ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará o louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver, ainda nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele dá o alimento aos que o temem, e jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo. Confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo?
Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a nossa primeira leitura de hoje e o Evangelho nos ensinam, de modo geral, que tão importante quanto nós conhecermos os nossos objetivos, tão importante quanto nós sabermos onde nós queremos chegar, é também nós sabermos qual o percurso, o trajeto que devemos passar, se é que queremos chegar naquele objetivo. E nós podemos então começar esta nossa reflexão fazendo a nós mesmos estas duas perguntas. Qual é o objetivo que nós temos nesta vida? Depois de respondida esta primeira pergunta, devemos naturalmente fazer a segunda. Qual o trajeto, qual o percurso, por onde temos que andar para chegar até o nosso objetivo? O contexto em que esta palavra de São Pedro foi dita é que depois de ressuscitado, derramando sobre os seus discípulos o Espírito Santo e subindo ao céu, Jesus prometeu que iria voltar. E isto tornou-se um ponto central da nossa fé cristã. Nós proclamamos no nosso credo que nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e de lá retornará para vir julgar os vivos e os mortos. Ora, foi assim que os primeiros cristãos naturalmente acreditaram. Mas, de um modo geral, os primeiros cristãos acreditavam que Jesus iria retornar muito breve, antes até mesmo da morte deles. Ora, o tempo foi passando. Alguns desses discípulos morreram. Outros começaram a passar por dificuldades, por tribulações, por sofrimento, por dúvidas, por perseguições, por provações. Muitos deles esfriaram-se na fé e estavam a ponto de perder a fé definitivamente. Inúmeras passagens do Novo Testamento, que foram escritas depois de um certo tempo, estão claramente exortando os cristãos à perseverança e foram escritas no mesmo contexto e com o mesmo objetivo que esta palavra de São Pedro, na qual ele está dizendo que os cristãos, que os discípulos de Jesus participam da mesma sorte, participam do mesmo mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto da sua paixão como também da sua ressurreição. Pelo batismo, diz São Pedro, recebemos uma vida nova, fomos acolhidos como filhos de Deus e temos esperança na vida eterna. Qual é o objetivo final? Se esta pergunta que eu propus nós respondermos fosse feita a São Pedro, qual a resposta que ele nos daria? Ele diria: o meu objetivo final é alcançar a vida eterna. E o objetivo de cada discípulo de Jesus, o objetivo final deve ser esse. É claro que neste momento,
Se alguém estava interessado naquilo que eu estou dizendo, eu já corro sério risco de perder a atenção ou de perder o interesse de muitos de vocês. Porque hoje não chama a atenção, não desperta o interesse falarmos da vida eterna. Hoje em dia, vivemos uma mentalidade não só utilitarista, mas também imediatista. Já não nos interessa muito nem aquilo que vai acontecer amanhã de manhã, muito menos depois de amanhã. Importante é o que está acontecendo agora. Muito menos falar de vida eterna, que sabe lá quando ela vai chegar. Começaram a pensar os primeiros cristãos e pensam muitos de nós hoje em dia. E isso, alguém pode dizer, né, que não é assim, mas na prática muitas vezes funciona assim. Alguém pode resistir em querer pensar que é desse jeito, mas na prática, muitas vezes, queremos viver o momento, saborear o momento, aproveitar aquilo que é o momento e muitas vezes até de um modo irresponsável e inconsequente com relação ao futuro. Na prática é assim que funciona. Mesmo que a gente não queira ser suficientemente humilde para reconhecer. O importante é aproveitar o momento e desfrutá-lo o máximo possível. É o que na prática muitas vezes nós pensamos. Naturalmente que muitas vezes somos capazes de fazer certas renúncias, de fazer certos sacrifícios quando temos como objetivo um bem. Às vezes, quando queremos comprar, por exemplo, um bem material, somos capazes de renunciar a um passeio, renunciar a um divertimento, para a gente economizar o dinheiro, porque a gente tem em mente comprar alguma coisa, né? Alguém que quer estudar, fazer outra atividade qualquer, às vezes renuncia a estar um certo tempo com a família, às vezes renuncia um passeio, às vezes renuncia a ter uma vida social intensa, porque quer se dedicar a um objetivo específico. Normalmente, um objetivo humano. O que São Pedro está dizendo é este: a herança que nós temos na eternidade é muito maior, é infinitamente maior e diferente de qualquer propósito humano que nós tenhamos para esta vida. O propósito que nós temos para esta vida, e que são naturalmente legítimos de serem almejados, muitas vezes podem ser contaminados pelo pecado, tanto no processo de adquiri-lo, quanto depois que nós vamos desfrutar aquilo que nós alcançamos. A vida eterna, diz São Pedro, ela nos enche de uma alegria ainda nesta vida. Veja, enquanto estamos passando por dificuldades, enquanto estamos passando por tribulações, podemos antecipadamente nos alegrar com o objetivo final que nós temos, que é a vida eterna. Deus se serve até das aflições, diz São Pedro, para instruir os seus filhos. E aqueles propósitos que nós temos para esta vida são passageiros. O propósito que nós temos, se é que temos como a vida eterna, será eterno, será definitivo. Sabemos que as tribulações também dessa vida são passageiras, são breves, e a recompensa futura da vida eterna é definitiva. São Pedro, aqui neste momento, não está falando das
perseguições que iriam sofrer depois, ou provações ou dificuldades que iriam sofrer os cristãos, depois, quando viria aquelas grandes perseguições do Império Romano. O que São Pedro está dizendo aqui das provações, das dificuldades, são aquelas coisas do dia a dia, que cada um de nós vivemos ainda nos dias de hoje. São Pedro está dizendo que nós podemos, enquanto estamos passando por estas provações, viver antecipadamente a alegria que já vive plenamente aqueles bem-aventurados que já estão na vida eterna. O que São Pedro está constatando aqui é que nós temos uma certa sensibilidade na nossa alma. E quando nós estamos para desfrutar uma coisa boa, quando nós estamos para desfrutar uma coisa prazerosa, a nossa alma pode se antecipar nesta alegria, nesse prazer e nessa satisfação. Quando nós imaginamos que estamos alcançando aquilo que é o objeto do nosso prazer, quando nós, pela imaginação, pensamos naquilo que nos será prazeroso quando nós alcançarmos, nós já sentimos antecipadamente uma alegria. Nós já começamos não é aquela alegria plena, se nós já tivermos alcançado aquilo que é o objeto do nosso desejo. Mas ele diz, quando estamos desejando alguma coisa boa, nós já começamos antecipadamente a sentir uma alegria só de pensar na possibilidade de nós alcançarmos aquilo que nós desejamos. E ele diz, a mesma coisa acontece com a vida eterna. Então nós podemos perguntar aqui agora, temos experimentado esta alegria com relação à vida eterna? Porque aí nós vamos chegar a qual é a resposta primeira. Se nós temos como objetivo final alcançar a vida eterna, nós já temos então que estar sentindo antecipadamente a alegria por este bem que vai ser total somente na eternidade. Se no nosso dia a dia nós não temos sentido esta alegria antecipada da vida eterna, significa que este não é um propósito ao qual nós estamos nos dedicando intensamente. Como deveria ser? Veja, a mesma coisa está no nosso evangelho de hoje. Aquele jovem, Marcos diz que era um jovem, tinha um objetivo claro na vida, né? A gente pode dizer assim, ele sabia onde queria chegar, né? Claramente ele tinha um propósito definido. O problema foi que ele achou muito difícil, muito duro, o caminho pelo qual deveria passar para alcançar o seu objetivo. Ele achou que o caminho a ser percorrido para alcançar aquele objetivo não valia a pena. O caminho lhe pareceu muito árduo e exigente, porque Jesus disse que não bastava dizer Senhor, Senhor, mas era preciso cumprir os mandamentos. Para nós hoje, que somos católicos, para quem fez catequese, esta resposta de Jesus pode parecer muito óbvia, muito simples. Para entrar na vida eterna, nós temos que cumprir os mandamentos. Para aquele jovem também, a resposta pareceu muito simplória, muito óbvia. Nós aprendemos na catequese os 10 mandamentos, mas naquele tempo de Jesus, os mestres ali daquela religião ensinavam muitas coisas diferentes que seriam necessárias para entrar na vida eterna. Então, por exemplo, nós temos registros de um rabino que ensinava assim, para alcançar na vida eterna, nós temos que rezar o Salmo 145 3 vezes durante o dia.
E mesmo entre nós hoje, se eu perguntarmos, o que nós precisamos fazer para alcançar a vida eterna? Ora, cumprir os mandamentos parece muito óbvio. Mas alguém pode dizer assim, mas além de cumprir os mandamentos, eu rezo o terço mariano todo dia. Alguém pode dizer assim, eu também vou à missa. O outro fala assim, eu rezo o terço da misericórdia todo dia à tarde. Veja, tem muitas outras coisas. A questão é a ordem de prioridade dessas coisas. Então Jesus disse que é os mandamentos. Aquele jovem achou muito óbvio, inclusive porque já eram cumpridos. Isso eu já faço, desde o momento que eu tomei consciência da minha vida moral, diz aquele jovem, desde a minha juventude. Desde que eu comecei a entender o que era certo, o que era errado, eu já cumpro isso aí, eu já evito o que é errado, desde a minha juventude, disse aquele jovem. Além de cumprir os mandamentos, disse Jesus, então, o caminho para a perfeição, como um chamado específico para aquele jovem, era vender todos os seus bens, dar o dinheiro aos pobres e seguir Jesus. Naturalmente, diz o evangelista, ele voltou para sua casa muito triste, porque era um jovem muito rico. Irmãos e irmãs, da mesma forma como São Pedro está nos ensinando a usar a nossa imaginação e pensando naquilo que é o objeto do nosso desejo, que é a vida eterna, antecipadamente nós podemos começar a sentir agora a alegria que será total na vida eterna. Nós podemos também usar a nossa imaginação neste momento para nos colocar na presença de Deus, para nos entregar a Ele neste momento e para pedir a Ele que nos faça ver claramente os objetivos que temos para esta vida, sem perder de vista o objetivo da vida eterna, e que Ele nos dê a graça de trilharmos o caminho que precisamos passar para alcançar este objetivo. Façamos essa experiência neste momento. Comunidade Rema, ser palavra forte de Deus.